Olá pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos, a todas. Bom, nossa terceira aula vai falar sobre a classificação e os tipos de sistemas de informação. Então, dando sequência ao nosso conteúdo da disciplina, que a aula passada a gente viu sobre os componentes de um sistema, hoje a gente vai ver um pouco sobre a tipologia que envolve os sistemas de informação. Dentro dessa lógica, então, pessoal, a gente vai ver um pouco sobre a compreensão, da evolução de dado, informação e conhecimento, como é que isso ajuda a promover a inovação dentro do setor público e alguns processos e elementos que ajudam nesse desenvolvimento utilizando os sistemas de informação. Então, os componentes do sistema de informação, como a gente viu na aula passada, passando basicamente, a gente tem os processos de entrada, processamento e saída. O que entra, os elementos de inputs dentro de um sistema de informação, referem-se aos insumos que vão fazer rodar lá dentro as conexões das informações que vão gerar os conhecimentos de saída do sistema. Então, quando a gente vai falar agora da tipologia dos sistemas de informação, a gente precisa ter sempre em mente que nós temos esse processamento que vai envolver diferentes tipos de dados, diferentes tipos de informação, e quanto maior o nível de complexidade dos problemas que vão ser solucionados pelo sistema de informação, maior é o nível de robustez e diferencia-se assim a classificação dele. Então, quando a gente vai analisar algum sistema existente, a gente precisa ter sempre em mente esse processo de entrada, transformação e saída. E que ali dentro existem uma série de conexões e processos que vão fazer com que os sistemas tenham uma classificação diferente. Então, dentro dessa lógica, se a gente for analisar os tipos de sistemas, atividades referentes a isso, a gente pode analisar, então, que lá em 4000 a.C., a gente tinha como principais questões, atividades nessa época, o recolhimento de impostos e administrativos das cortes reais em Suméria, por exemplo. Qual é a informação relativa a essa atividade? Os ativos e os impostos reais. Qual que seria, então, o tipo de sistema de informação que envolve essa atividade de recolhimento? O registro de ativos e de impostos. Então, dentro dessa lógica, a tecnologia envolvida seria a escrita em tabelas de pedra. Porque quando a gente fala de sistemas de informação, sempre a gente está pensando na questão do software, mas como eu ressalto aqui para vocês mais uma vez, não é só a questão do software, do computador como a gente conhece. Então, quando a gente fala de um sistema de informação, que atividade de transformação, que ações que eu preciso desenvolver para transformar aquelas informações de entrada, que no caso ali são os ativos e impostos, em saídas, que seriam relativas à atividade que eu quero desenvolver. Então, seria o recolhimento de impostos. Para eu ter esse recolhimento, que tipo de tecnologia que eu preciso ter? A escrita em tabelas de pedra. Então, isso seria um exemplo bem cru de como a gente pode entender um sistema. Evoluindo um pouco, em 1890, a atividade que a gente vai ver é a produção do censo populacional dos Estados Unidos. Qual que seria a informação relativa a isso? A característica da população dos Estados Unidos. Essa seria a informação que eu preciso analisar. Qual que seria o tipo de sistema de informação que me ajudaria a resolver isso? Captura, processamento e listagem desses dados. Qual que seria a tecnologia? Cartões perfurados e máquinas tabuladoras. Por quê? Essa era a tecnologia que eu tinha disponível naquele momento para fazer isso acontecer. Então, essa é o tipo de informação que eu iria processar, as características, que seria uma quantidade de informações muito grandes. Então, um sistema que me ajudaria a resolver isso seria a perfuração dos cartões, que na época era o que a gente compreendia como o mais evoluído tecnologicamente para nos ajudar nessa contagem. Então, isso seria uma forma da gente pensar num sistema de informação. 100 anos mais tarde, quando a gente vai pensar na atividade, por exemplo, de controle de empréstimos de livros, na década de 80,
qual que seria a informação que está relativa ao controle de empréstimos? O acervo, usuário, empréstimos e devoluções. Essas seriam as informações de entrada desse sistema. Qual que seria o sistema em si que faria esse tipo de ação? Preenchimento das fichas, o controle e a organização delas. Que tecnologia que envolvia na década de 80 para fazer isso? As fichas, né? Quem é da época que se ia na biblioteca da escola lá e você tinha uma ficha lá com o teu nome que fazia o histórico da lista de livros que você tinha no empréstimo, qual era a data de devolução, e você fazia uma cópia no teu cartão da biblioteca para ter esse controle também. Então, esse é um exemplo bem clássico, né, dessa evolução. E nos anos 2000 para frente, né, a gente vai falar, por exemplo, do controle acadêmico, da atividade de controle acadêmico. Quais são as informações de entrada, né? Dados dos estudantes, os módulos do curso e o registro das avaliações de ensino. Qual que seria o sistema de informação envolvido nisso? O registro de matrículas, presenças e avaliações. Qual é a tecnologia que eu poderia resolver isso? Tecnologia de Data Warehouse, né? Sistema Warehouse, dados e comunicações, que já são os sistemas como a gente conhece eles hoje, que já é o que nos remete na hora quando a gente vai fazer o registro, né, de o que seria um sistema, que seriam sistemas de computador, sistemas online ou offline, que envolveriam essa lógica de registro, né, do controle acadêmico. Então aí seria uma breve descrição dessa evolução, para a gente ter bem claro que as informações, né, elas estão sempre embutidas, envolvidas em alguma atividade, ação ou processo da organização ou social, e a partir disso a gente tem que estabelecer e diferenciar aquilo que a gente considera como sistemas de informação e aquilo que a gente considera como a tecnologia que vai nos ajudar a resolver isso, tá bom? Então, dentro dessa lógica, como eu havia combinado com vocês, qual maior vai ser o problema organizacional, que a gente vai utilizar aqui uma lógica de problemas estratégicos, de gestão, de conhecimento e operacional, e maior vai ser, né, dentro dessa mesma lógica, olhando na outra ponta aqui da pirâmide, se problemas são, né, estratégicos, a gente está tratando da gestão de topo. Se é um problema de gestão de nível médio, né, de supervisão. Problema com conhecimento, problema de conhecimento, a gente vai trabalhar no nível organizacional dos trabalhadores de conhecimento. E operacional, o pessoal da operação, serviços, produção, administrativo em geral. Não que todas as organizações possuem todos esses níveis hierárquicos na sua estrutura administrativa, mas é preciso que a gente tenha bem claro que há uma diferenciação na estrutura da organização, independente dela qual vai ser, pode ser até uma organização de estrutura familiar, porque, no caso, as pessoas que vão fazer parte, às vezes elas fazem parte de mais de um nível um nível organizacional, né? Então, às vezes, o dono participa da produção, participa da supervisão. Então, a gente às vezes fica pensando e tentando encaixar essa visão aqui em todas as organizações, mas todas elas existem mais ou menos dentro desse nível, só que nem todas estão explicitamente, né, marcados dentro da estrutura organizacional. Vamos falar um pouco agora, né, chegando na parte de tipologia, né, dos tipos de sistemas de informação. Então, a gente vai ter uma divisão básica, né, entre os tipos de software, os softwares de aplicativo e software de sistemas. Então, software de aplicativo a gente tem programas de finalidades gerais e programas de aplicações específicas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente agora. E os softwares de sistemas, que são os programas de gerenciamento de sistemas ou, né, programas de desenvolvimento de sistemas, que são aqueles que ajudam, né, efetivamente a desenvolver outros sistemas. Então, dentro dessa tipologia, a gente vai trabalhar, né, dentro dessa lógica em duas grades, que seria sistemas de operação, que a gente vai dividir em 4 tipos, que são o SPT, Sistema de Processamento de Transação,
o SAI, Sistema de Automação de Escritório, o CIO, que é Sistema Interorganizacionais, e o STC, que é Sistemas de Trabalho de Conhecimento. Lembra mais ou menos agora já, né, dar uma misturadinha aí nessa nomenclatura, mas tentem dar uma gravada aí nessas siglas para a gente ajudar depois vocês a compreenderem as diferenças. E os sistemas do tipo gestão e controle, que a gente vai ter o SIG, Sistemas de Informação Gerencial, o SAD, Sistema de Apoio à Decisão, e o CIE, que é Sistema de Informação Executiva. A gente vai ver cada um deles, tá bom? Lembrando aquela pirâmide, né? Então, se a gente tem problemas no nível mais estratégico, que são problemas que envolvem uma complexidade maior dos sistemas de informação, então a gente vai ter programas, né, os softwares que vão estar voltados especificamente para essa lógica. Então, se a gente for voltar, né, ali na nomenclatura, né, nas siglas deles, os sistemas de informação executivo, eles são aqueles que estão realmente no topo, né? O SIG, o SAD e o CIE, eles vão estar no nível mais estratégico de gestão, ou seja, eles envolvem um processamento, uma transação muito mais robusta de análise. Então, por isso que eles estão no nível mais estratégico, eles entregam conhecimento mais robusto, mais específico, com maior nível de detalhamento, que ajuda realmente o decisor a tomar, né, de apoio à tomada de decisão. Os sistemas o STC, né, de trabalho de conhecimento, sistemas interorganizacionais, sistema de automação de escritório, eles são sistemas que envolvem muito mais essa análise, essa reunião das informações em tópicos, em análises mais específicas de trabalho. Isso faz com que facilite, traga mais agilidade para as atividades do nível de gestão, né? Não chega a ser no nível tão estratégico, mas no nível de gestão. E o sistema de processamento de transação e interorganizacional nada mais é do que facilitar a transação, o registro das informações. Vamos ver rapidinho cada um deles, eu vou tentar ser bem breve para a gente não se estender muito na aula e a gente chegar, né, nessa análise mais geral. Basicamente, os sistemas, né, vão começar pelo nível mais básico, nível operacional. O sistema de processamento de transação, eles se caracterizam principalmente pelos sistemas que a gente considera como ERPs e os CRMs, né? Então, alguns exemplos de como é que eles são aplicados. Lembram lá da lógica, né, de transformação das informações, né, da entrada, processamento e saída? Então, a gente tem como esse tipo de sistema, ele recolhe e mantém informações sobre transações. Ou seja, acontece algo que vai gerar essas informações, aí a gente tem o dado, um programa de processamento de transação, ele vai armazenar esses dados em algum local e a partir dele vai gerar algum tipo de relatório. Então, ele é bastante simples, né? Ele é quando a gente insere, às vezes, né, um documento no formulário e ele gera, por exemplo, um PDF online. Então, esse seria um tipo de registro. Ele é principalmente usado agora nesse processo de digitalização, né, de formulários. Quem trabalha em organizações públicas sabe que isso está sendo bastante utilizado para a gente até reduzir a quantidade de papéis. Então, por exemplo, folha-ponto eletrônica, formulário de requisição de materiais, formulário de marcação de consultas e por aí vai. Então, eles têm a característica de ter ser processos bastante simples de transação, ou seja, bastante repetitivo. São aqueles principais programas que andam surgindo para realmente parar de utilizar o papel, né? Então, eles geram um grande volume de transação que não exige um nível muito grande de estruturação, né? Então, é mais uma questão de registro. E a gente tem ali movimentação de estoque, lançamento contábil, marcação de consulta, apontamento de horas, cadastro de produtos, né, contas a pagar e por aí vai. Então, eles fazem esse tipo de geração. Por exemplo, aqui está uma tela ali do SIGA. O SIGA nada mais é do que um sistema de processamento de transação, porque ele não envolve uma análise muito robusta, tanto de quem vai inserir a informação, quanto
do tipo de informação que ele vai gerar. Ele vai gerar um relatório e vai armazenar isso numa lista, né, num banco de dados. É claro que o conhecimento envolvido na avaliação dos alunos, a própria avaliação dos alunos envolve conhecimento, mas a partir daquilo ali o registro ele é bastante simples, né? Você insere a nota, salva e a partir disso já gera os relatórios que são necessários. Exemplo básico, simples, que todo mundo conhece, pelo menos todo mundo já tentou mexer, que é um Forms, né? Então, ele é o tipo de programa que envolve realmente um processamento de transação. Então, isso é você inserir os dados do formulário e, a partir dele, gerar um Excel, um Word, um PDF com as informações que são inseridas a partir das respostas obtidas pelo formulário. Então, ele é um tipo de sistema de processamento de transação, assim como o SIGA, né, o próprio Moodle, quando nos formulários de atividades, de tarefas que vocês entregam, ele também é um processo de processamento, né? Reunir os dados para gerar algo. Na mesma lógica, os sistemas ERPs, que são sistemas integrados de gestão, que são aqueles sistemas os que deram um boom nos anos 80, nos anos 90, que foram os primeiros sistemas que ajudaram no apoio à gestão. Então, eles são sistemas onde eles facilitaram muito o registro, por exemplo, cadastro de funcionários, cadastro da folha de pagamentos, de estoque, de produção, finanças, e fazendo com que tudo isso funcionasse de forma mais agilizada dentro das empresas de um modo geral. Então, esses sistemas, eles foram bastante comuns, né? São sistemas de processamento de transação envolvendo automação entre os departamentos, e as vantagens é a redução de custo, a otimização do fluxo da informação, que não precisava mais pegar uma pasta que iria rodar a empresa inteira, né, ou a organização pública toda, né, e a redução, né, da redundância das atividades, já que elas ficam registradas. Né, o risco é porque ele não garante que a organização vai funcionar por si. Então, muitas vezes, muitas empresas contratam sistemas ERPs achando que, pronto, agora eu não preciso fazer mais nada. E não é bem por aí, né? Se você não tem os dados, informações de entrada, se você não faz isso acontecer dentro da sua empresa, não é o sistema ERP que vai fazer isso acontecer, né? Ou a desvantagem é o excesso de controle sobre as atividades das pessoas, mas é quase inevitável no mundo que a gente tem hoje dentro das organizações. Exemplos de sistemas ERPs, para a gente não ficar com sistemas de empresas privadas só na cabeça, a gente tem os sistemas do tipo Beta. O Beta é uma empresa que tem sistemas para ajudar na gestão das prefeituras, né? Então, são sistemas bem interessantes, é um sistema bem interessante. Ele participou, ano passado eu conheci no Congresso de Prefeitos, que a FECAM organizou, e isso gerou, assim, tem várias funcionalidades bem interessantes, inclusive tanto de registro das atividades dentro da prefeitura, quanto de troca, e quanto até sistemas mais evoluídos dentro dele. O IPM, também outro exemplo, que é um software que ajuda na gestão de setores também, não só prefeitura, até para secretarias, nível federal também. E o e-Cidade, que é um sistema do governo que é aberto, um software livre, que ajuda que as empresas, que as prefeituras podem, por exemplo, baixar para utilizar na gestão das cidades. Então, uma iniciativa super legal de dados abertos que o governo desenvolveu para ajudar na gestão das prefeituras. Para terceiro setor, a gente tem o portal ONG Fácil, que tem vários sistemas de acesso lá dentro, Gestão Link, né, e Unity4, que ele é bastante utilizado também por organizações sem fins lucrativos. O CRM é um tipo de sistema também que é de processamento de transação, que ele envolve mais uma questão de conexão com o cidadão, com os clientes, e ele faz muito mais essa gestão de relacionamento entre eles. Então, são principalmente sistemas que registram as demandas, interações, questões de reclamação, pedido, contato,
e traz essa visão, né, integrada das demandas para ajudar na tomada de decisão, né, da análise do perfil dos usuários, do público-alvo, análise de tendências e tudo mais. Um exemplo desse tipo de iniciativa é o portal de CRM, é o portal do Rio Grande do Sul, que desenvolveu um site, né, um portal onde eles captam essas demandas, essas informações, para daí, a partir dali, conseguir trabalhar na gestão dessas demandas, indicar mais pessoal, ou saber quais são as áreas mais críticas, né, a partir da ouvidoria ali dessas informações. Então, eles têm uma central de informação que ajuda nessa captação de informações. Outro exemplo, né, o HubSpot é um exemplo também que faz esse tipo de gestão, e não só para iniciativa privada, mas também terceiro setor, eles têm utilizado também esse tipo de software. O Atados, né, melhorar a gestão dos voluntários das organizações de terceiro setor, porque isso também é um tipo de sistema que envolve CRM. CRM, pessoal, quando vocês forem gravar, né, pensar num exemplo, saber, será que esse sistema qual tipo é todo aquele que envolve a gestão de stakeholders, né, de partes interessadas, dentro dessa lógica de cooperação, de troca, todos os stakeholders, todo mundo que é impactado ou impacta a organização. A outra tipologia, né, os CEOs, né, interorganizacionais. Esses são os sistemas que envolvem a conexão entre organizações. Então, até como o próprio nome já diz, né, ele automatiza esse fluxo, né, para suportar um planejamento, desenvolvimento, entrega, né, produção de tipologias de serviço. Então, eles fazem essa integração por meio a internet hoje já viabiliza isso, e isso faz com que sejam ofertados, né, sistemas, ideias diferentes. Um tipo específico para eles são os sistemas supply chain. O que são os supply chain? Eles são sistemas que envolvem a cadeia, né, o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, o supply chain, eles vão fazer especificamente a gestão daqueles que geram os insumos, né, pela troca do fornecimento dos materiais, e vão chegar na cadeia até o consumidor final, pode ser, né, um cliente ou o próprio cidadão. Um exemplo desse tipo de sistema que faz a conexão entre organizações é o sistema Sucupira da CAPES. Então, o portal, né, a plataforma Sucupira, o que ele faz? Ele reúne dados e informações dessa cadeia de suprimentos de informações acadêmicas, científicas, do Brasil inteiro. Então, todos os sistemas, né, todos os cursos que são registrados e certificados pela CAPES, pelo MEC, eles possuem, né, eles têm que gerar, como se fosse, né, a cada ano, um relatório de prestação de contas dos seus números, dos seus avanços e tudo mais. Então, isso, pessoal, é uma cadeia de suprimentos. Não necessariamente são insumos, né, alimentícios, como a gente pode pensar, ou uma indústria, mas são insumos e é um tipo de sistema interorganizacional. A terceira tipologia, né, os STCs, são os sistemas de trabalho de conhecimento. O que eles vão fazer, né, o sistema de trabalho de conhecimento? Eles vão trazer, né, uma análise específica de desenvolvimento técnico, né, em alguma área específica. Então, eles trabalham numa modelagem de sistemas mais voltados para alguma área que necessite de um atendimento específico. Então, se os sistemas que trabalhavam lá no apoio à gestão, eles trabalhavam numa lógica de trabalho sistêmico dentro da organização. O sistema de trabalho de conhecimento ele vai ser mais voltado para alguma área específica, né? Então, por exemplo, um sistema que modele, né, que faz a modelagem da arquitetura, do desenho, né, o CAD, o AutoCAD, para quem conhece, eles são sistemas onde eles envolvem ali uma análise de conhecimento específico para quem trabalha dentro dessa área, né? Então, ele vai fazer lá, a partir do lançamento dos dados, das informações de entrada, né, das métricas, dos valores, ele vai gerar o projeto. Né? Então, hoje a gente sabe que tem um monte de empresa, principalmente na área de venda de materiais de construção,
materiais de escritório, que trabalham bastante dentro dessa lógica de você coloca lá os seus dados, né? E os dados da sala, do local onde você quer inserir o móvel, ele projeta lá mais ou menos como que ficaria, como é que estaria estruturado, quais seriam as dimensões relativas a isso. Eu acho que, se não me engano, até uma empresa de tintura, de tintas, para também apartamentos, eles têm também gerado você coloca lá as métricas do teu apartamento e você, né, aparece, quero pintar tal parede, tanto, quanto de tinta você precisa comprar, o quanto de qual é a cor, se você vai misturar, se você vai colocar outra textura. Então, tudo isso é super legal e vem nos ajudar muito nessa lógica, né, de fornecer, né, questões para uma área específica, né? Então, trabalhar nessa... É como se fosse o trabalho, né, se a gente considerar um paralelo, né, o sistema de trabalho do conhecimento é como se você tivesse a consultoria, né, de um especialista para te ajudar a resolver, a solucionar algum problema que você precise ou tenha uma necessidade de alguma inferência para a tomada de decisão. Então, sistemas especialistas também podem ser, né, de análise de crédito, suporte a plantonista, controle de ferrovia, análise de balanço, né, os próprios diagnóstico médico, receituário, são todos sistemas que desenvolvem algum tipo de ação que, a partir da modelagem de quem realmente trabalha dentro da área, vai te ajudar nessa tomada de decisão. Então, por mais que às vezes pareça muito peculiar, se a gente pensar que eles podem ser desenvolvidos para diferentes áreas, na área pública a gente tem uma gama de setores que poderiam trabalhar ou ter um sistema de trabalho de conhecimento como apoio, né? E como isso iria ajudar na tomada de decisão, no planejamento urbano, de mobilidade, na área de saúde, educação. Reflitam aí para as lógicas de vocês que vocês querem desenvolver as startups de vocês. O sistema de automação de escritório nada mais é do que a gente colocar um escritório, né, todas as nossas funcionalidades de escritório dentro de um computador. Então, são aqueles que suportam, né, a lógica do fluxo da informação, né, o escritório sem papel. Né? Então, eles ajudam a resolver problemas específicos, né? E são trabalho nessa edição, controle, troca e trabalho colaborativo. Eu achei esse GIF fantástico porque ele representa muito o que são esses sistemas de automação de escritório. Ou seja, né? É o planner que ficava, né, em cima do computador, que hoje a gente já tem um planner digital. A impressora, que a gente já tem uma impressora, um registro digital, tudo. Nossos álbuns, tudo aquilo que a gente tinha como algum artefato em cima da mesa, hoje a gente tem um computador que existe, né, que tem todas as funcionalidades que a gente precisa. Então, o sistema de automação de escritório tem bem essa lógica, né? Então, são ferramentas de colaboração dentro das empresas, podem facilitar, né, tanto a comunicação, quanto as conferências, quanto a administração do trabalho, né, colaboração. Eu acho que agora nessa pandemia, nesses tempos de trabalho remoto, eu acho que eles deram um salto absurdo na quantidade de ferramentas e mesmo as que existiam, elas deram uma otimizada fantástica. Então, eu acho que a gente aí, isso aqui deve estar até muito ultrapassado nesse momento, mas é o tipo de ferramentas, né, de e-mail, páginas de rede, de comunicação, de registro, de presença online. Então, hoje a gente já tem uma série de elementos que podem nos ajudar nessa lógica, né? Então, as ferramentas que vão trabalhar nesse agendamento, principalmente repositórios, né, eletrônicos, fluxos de trabalho, fluxos de informação, de projetos, ajudam muito nessa lógica de automação de escritório. Né? Exemplos disso, né, o Dropbox, o OneDrive, o Drive, que servem como repositórios de arquivos, né, para trabalho, né, de anotação de pessoas, equipes. A gente tem o Evernote, tem o OneNote, né, tem o Google Keep, tem o Miro, tem... Qual outro que a gente tem utilizado?
Para mapas mentais, a gente tem o MindMaster, temos o XMind, que eu gosto bastante dos dois. O MindMaster ele é legal porque eles trabalham bastante nessa lógica online, né, em nuvem. O XMind tem que baixar, mas é ótimo, eu adoro. Ferramentas para produção de conteúdo, né, o DocZorro, o Drive, o BROffice. E comunicação das equipes, a gente tem o Slack, o HipChat, o River. Para promover a colaboração, o Trello, meu queridinho, amado, adoro. O Zorro, né, dentro da lógica do Workplace, né, e esse outro também, o Pod e o RunHub. Para gestão de projetos, o Gunter, Basecamp, Asana, né, o próprio Trello também ajuda bastante nessa lógica. E ferramentas para criação de sites, né? A gente tem o Wix, que eu acho que é o mais conhecido, né? Os sites do Google também, que também gera bastante informação. E criação de conteúdos gráficos, né? O Canva e o Piktochart, eu acho que são duas referências bem boas aí. Para modelagem e orquestração de processos dentro das organizações, o Visage, né? E o Camunda também, bastante utilizado. E encerramos por aí. Então, esses seriam os sistemas de automação de escritório, com alguns exemplos de ferramentas para vocês também. Evoluindo na lógica, né? Lembra naquela transição da pirâmide, a gente chega no sistema de informação gerencial. Então, esses seriam aqueles que, além de fazer o registro do processamento, né, da transação dos dados, eles também vão fazer uma integração desses dados em diferentes bases e, a partir delas, fazer a captura e análise da transação dessas informações. Então, quando a gente fala da informação gerencial nessa lógica, eles vão ajudar no apoio às atividades operacionais, dando mais robustez e mais análise por meio de monitoramento e controle dessas atividades, né? Por exemplo, ali nessa figura, a gente consegue ver ali o controle de atendimentos, o controle de RH, o controle de produção, o controle de estoque, de suprimento financeiro, todas essas seriam informações de entrada. Quais seriam as atividades que seriam relativas a isso, né? O registro de atendimentos, aprontamento da produção, apontamento de horas, contas a pagar e algumas atividades fins. Então, os SIGs, eles ajudariam nessa lógica de conexão entre essas informações e essas áreas, né? Que num sistema de processamento de transação, elas não teriam conexão, mas no sistema de informação gerencial, elas se cruzam e elas geram uma análise maior, né? Mais robusta. Ou seja, eles ajudam no apoio, né, da tomada de decisão quando ela é repetitiva, padronizada. Então, eu quero fazer o cruzamento do meu setor financeiro com o meu setor de RH, que vai analisar, né, dentro, a partir da folha de pagamentos do pessoal, o quanto isso gera de despesa, né? Isso está lá dentro das rubricas de despesa, e aí isso já vai gerando automaticamente, alimentando um sistema, uma área dentro da outra. Então, um exemplo, né, desse tipo de sistema de informação gerencial no setor público é o SIDA, que ajuda no atendimento automatizado da ouvidoria pelas redes sociais da CGU, né, e a Alice do TCU, ela vasculha editais, né, e o Comprasnet, que aponta os indícios de irregularidades. Então, esses são sistemas onde eles não fazem apenas o registro das transações, mas também eles cruzam as informações conforme os padrões que você coloca dentro desses robozinhos, né, dessa automação, para que gere, né, os índices e diga, olha, aqui tem um problema, olha, aqui tem um problema, olha, aqui tem um problema. Né? Então, isso ajuda o que o olhar humano não conseguiria, talvez, com tanta precisão, a máquina aponta. Outros exemplos, né, que envolvem essa lógica de inteligência artificial, ou seja, essa robotização, essa automação dos dados, né, seriam os veículos autônomos para transporte público, identificação de fraudes na requisição de benefícios em obras públicas, quebra no mercado financeiro, identificação de riscos de segurança e problemas de trânsito, prevenção de cyberataques. Tivemos um recentemente aí, né, pessoal, lá na
nas páginas do Tribunal Superior e que deu um problema bem grande aí de análise dessas informações. Então, esses seriam sistemas que ajudariam muito nessa lógica, né, de sistemas de informação gerencial. Exemplos deles são aqueles que criam relatórios e dashboards. Então, o Power BI é um sistema que é fantástico. Eu recomendo muito que vocês se aprofundem e deem uma analisada nele para conhecer um pouco mais como utilizá-lo, porque você insere esses dados lá e ele gera uma análise mais robusta dessa transformação dessas informações. Um exemplo, né, um case prático e real sobre o sistema de informação gerencial é um case da Celesc, de um projeto que foi feito pelo Stella, o Instituto Stella, que eu tive contato. E eles queriam saber como monitorar as interrupções de energia, no fornecimento de energia, e como verificar continuamente a condição da qualidade da distribuição de energia no estado. Então, o que foi feito? Né? Eles identificaram padrões de consumo, de distribuição, e a partir dos relatórios que eram gerados diariamente, continuamente, o robozinho do sistema apontava as possíveis irregularidades, né, a partir dos dados que eram entregues. Então, o que era feito lá dentro desse processo de transformação desses dados, né, em conhecimento. Então, os sistemas da Celesc, né, o sistema do tipo de consumidor, GDO, Genesis, GED, Simo, que eram todos sistemas internos deles, que eram de diferentes áreas, né, dentro da Celesc. Foi feita uma coleta, limpeza, transformação e organização desses dados. Foi registrado dentro de uma base única, que seria o local onde ocorreria toda a transformação desses dados, que seria o Data Warehouse, né, de distribuição. E a partir dele foi gerados, né, sistemas de informações gerenciais, onde aponta-se ali esses relatórios, né, esses gráficos dessas análises, e a partir de uma mineração de dados, né, uma extração dos dados que, olha só, aqui tem falha, né, então essa lista de falhas, essa lista de problemas era extraída desses relatórios de informação gerencial e apontada lá para os engenheiros e gestores tomarem as devidas providências. Então, isso é super legal porque é um sistema inteligente que aponta realmente a partir da necessidade do que eles tinham, identificar esses erros e falhas, né? Então, aqui algumas informações de onde indicar, né, esses dados, essas informações. Estamos chegando ao final, tá, galera? Os sistemas de apoio à decisão, né, que estariam lá dentro daquela ponta também de informações, então seriam aqueles sistemas onde vai fazer a integração desses dados, assim como os sistemas de informações gerenciais, só que além de ser os sistemas que trabalham, né, que estão dentro da organização, vai fazer a integração de outros sistemas diferentes, que não só de dados especialistas específicos. Então, seriam aqueles que fariam, né, identificariam modelos de estruturação a partir de indicadores, né? Então, são sistemas que você não tem só dados de entrada, você tem perguntas de entrada. Então, por exemplo, para quem tem uma mala, para quem uma mala direta será mais efetiva? E se aumentássemos o número de médicos, qual o nível de satisfação do cidadão? Então, eu não entro com dados de entrada, eu entro com perguntas e o sistema me ajuda a tomar a decisão. Essa é a grande sacada para saber se ele é um sistema de apoio à decisão. Então, você, a partir dessa lógica, né, de estrutura de decisão, né, aquela que você já tem uma pergunta para identificar as métricas de qualidade, se você ainda não tem uma pergunta no nível tático, né, e se ela ainda é uma explanação sobre onde eu quero chegar na minha instituição daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, tudo isso vai demandar uma análise mais robusta dos sistemas para ele te ajudar a identificar essas informações e dentro dessa pirâmide de decisão.
Então, os sistemas do tipo Business Intelligence, né, que são as inteligências para negócio, são sistemas onde você tem ali, né, nos dadinhos de entrada as fontes, então sistemas do tipo ERP, né, de automação de escritório, de processamento de transação, ou sistemas diversos, onde você vai fazer um tratamento dos dados que são gerados por esses sistemas, você vai inserir ele nas bases de dados que vão fazer parte desse sistema de apoio à decisão, e aí você vai apresentar ele por meio de outros sistemas que podem ser sistemas de informação gerencial, de apoio à decisão, sistemas interoperacionais que vão te ajudar nessa lógica, né, de entrega dessas informações por meio do conhecimento. Então, isso tudo vai ajudar, né, nessa rotina, nesse processamento dessas informações. Então, aqui um mapinha assim, básico, né, de como é que se cria um ciclo de projeto de Business Intelligence. Eu acho muito legal vocês olharem ele com bastante calma para vocês pensarem nessa lógica de transformação, mas é que quando a gente tem esses tipos de análise, a gente tem que primeiro identificar os requisitos de negócio, ou seja, eu preciso saber o que é aquela secretaria, o que é aquele setor, o que é aquele órgão da administração pública ou terceiro setor, ele faz especificamente, identificar os requisitos desse sistema, montar a arquitetura, modelar o projeto, o repositório da estrutura dos dados, como é que eles vão ser aplicados, depois fazer aí a partir daquilo ali fazer o tratamento da seleção, rotina de tratamento, aplicação do usuário final, e aí, por fim, a implementação. De uma forma bastante básica, tá, pessoal? Então, exemplos, né, desses tipos de criação de análise, de ferramentas, a gente tem o próprio Tableau, que é uma ferramenta super robusta para fazer análise de dados, informações para tomada de decisão, né? O Qlik também, que também ajuda muito nessa análise de informações dessas ideias. E o que nada mais é, né, do que essa lógica aí de transformação? A gente vai conectar, né, dados, né, de diferentes fontes, fazer as conexões de forma inteligente, né, fazer as perguntas ali no Data Warehouse, ou seja, na base de dados, e gerar no dashboards, né, nos alertas, as informações de tomada de decisão que eu preciso. Então, imagina ter uma figura de representação dessa, você como um gestor que precisa tomar decisões diariamente, né, para saber os índices, saber os indicadores da sua cidade, para esse tipo de análise. O Beta Sistemas, aquele que a gente viu lá no início de processamento de transação, hoje eles já estão nesse nível já de análise. Então, um tipo de ferramenta que ajuda nessa lógica é o sistema de mineração de dados, né, que vai fazer a extração dos dados que são necessários para a tomada de decisão, até chegar no nível de conhecimento. Né? E aqui um exemplo, né, do case Walmart, que faz aplicação de inteligência artificial, que hoje várias empresas, né, o Magazine Luiza faz isso de forma fantástica também, que é a partir da lógica, né, de consumo. Foi identificado que homens entre 25 e 30 anos, às sextas-feiras, compravam fraldas e cervejas quando iam para casa. Então, a lógica, né, a estratégia foi eu reorganizar esses produtos para que eles estivessem próximos, né, nas mesmas sessão. Então, o que isso gerou, né, esse case Walmart, foi um aumento no volume de 30%, né, na venda dos produtos, né, da cerveja, né, para que aqueles que estavam indo para casa fizessem. Então, hoje, né, também os próprios sistemas de informação, os sites, as plataformas de venda, hoje fazem isso de forma bem avançada também. Algumas tarefas clássicas aqui do tipo de mineração de dados, né? Descoberta, ativação, classificação, predição, agrupamento, né? Que isso fazem algumas diferenças dentro dessa lógica. Então, ferramentas de análise avançadas, né? A gente tem o Pentaho também, o RapidMiner, né? Que faz também esse tipo de análise, e o SAS. Na mesma lógica do case da Celesc, que eu também pude acompanhar, eles também tinham outras perguntas para que o sistema ajudasse a responder. Né? Então, como identificar os possíveis fraudadores no consumo de energia,
né? E a abordagem que foi feita foi a aplicação da técnica, né, de mineração de dados nesse tipo de classificação, que apontou que 84% de precisão dos consumidores que fraudavam energia. Então, se você aplica uma técnica robusta, uma técnica precisa de mineração dos dados, você consegue identificar dentro dos relatórios e dentro dos sistemas, principalmente os dados e o conhecimento que você precisa. E o último sistema, né, sistemas de informação para executivos, são os sistemas onde, né, eles possuem um maior nível estratégico de ação. Seria um sistema que seria de apoio à decisão, mas que dentro dele você já tem a métrica, as metas que você quer atingir na tua organização. Então ali, né, voltando ali para a lógica de entrada dos sistemas, além, né, da troca, né, de sistemas dos dados integrados de vários sistemas, a gente tem um mapa estratégico, ou seja, eu já inseri dentro dos sistemas quais são os indicadores da minha organização ou da minha prefeitura, e ali dentro eu já tenho toda a lógica de transformação dessas informações. Então, eles ajudam a monitorar as tuas métricas, os teus indicadores, os teus planos, né, de curto, médio e longo prazo. Então, são sistemas onde você também tem uma análise, né, para identificar as demandas, né, as ações e tomada de decisão, mas que elas estão alinhadas, por exemplo, ao teu Balanced Scorecard, que nada mais é do que a lógica, né, as iniciativas estratégicas de toda a tua organização, né, com teus indicadores, metas, responsáveis, planos, recursos e tudo mais. Seria a tua organização de forma virtual, com a precisão e a automação de um sistema. Então, aqui é um desdobramento do Balance Scorecard, né, que a gente não vai entrar agora para analisar também. E a partir dele, por exemplo, Pilot Works, né, a gente tem a lógica de eu inserir ali dentro quais são as métricas, os eixos que eu quero analisar, inserir ali dentro as informações da minha empresa e eu tenho ali um balanço, um relatório, um índice, onde aponta se eu estou alcançando ou não os objetivos dentro da minha empresa. É o ouro, né, de qualquer sistema de análise. Então, você consegue visualmente identificar, a partir dessas análises, as suas métricas organizacionais. Né? Então, o Sample KPI, né, o GitHub, né, o GP Web, o Board. Esses são tipos de sistemas que inteligentemente você tivesse um robô ali para te ajudar nessa lógica dessas transformações, dessas informações. E, pessoal, deixo um vídeo aqui no final para vocês olharem, né, um pouco dessa tipologia de sistemas, que é a IBM Watson, né? Então, a Watson hoje é o sistema de inteligência artificial da IBM, que vem sendo aplicado em vários setores, inclusive muitos setores da iniciativa pública, né? O Banco do Brasil e os Correios são um dos principais clientes da IBM Watson. E eu vou deixar aí o vídeo, a curiosidade, para vocês verem as maravilhas, assim, e as questões que a tecnologia pode alcançar. Aqui algumas referências da nossa aula. E é isso. Muito obrigada. Não esqueçam de realizar a atividade, tá, pessoal? E até a próxima.